Nosso bom dia de hoje vai para quem sabe que a diplomacia não é só selfies, brindes e gravatas borboletas, mas também sobre escolher o lado certo da história. O Brasil, país do samba e do futebol, hoje dança num baile de máscaras diplomáticas onde o isentão diplomático reina, acenando para ditaduras enquanto segura um copo de indiferença. Com a herança de gigantes como Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e Oswaldo Aranha, merecemos mais, muito mais. Mas parece que trocamos a coragem pela covardia, confortáveis nessa zona cinzenta da geopolítica. Porque ontem, em vez de defender a democracia, o Brasil perdeu a chance de se posicionar. Na Organização dos Estados Americanos, a OEA, uma mera resolução pedia por direitos humanos e transparência na Venezuela. O Brasil, como bom isentão diplomático, decidiu se abster e escolheu o boicote, deixando claro que suas algemas ideológicas são de aço inoxidável. E enquanto o vice-presidente Alckmin se misturava com terroristas do Irã, a Venezuela gritava por liberdade. Maduro, o palhaço dos truques repetidos, mais uma vez puxou a democracia do chapéu como um coelho morto. Então, aqui vai o meu bom dia ao Brasil, que escolhe assistir a novela das eleições venezuelanas fraudulentas com pipoca e não com plano de ação. Mas, claro, essa é só a minha opinião e eu quero ouvir aqui os meus pares que sabem tudo e mais um pouco sobre essa confusão e tanto que está acontecendo. Você, Segre, eu quero te ouvir. O que você está achando? Obrigado, André. Uma vergonha. Foi uma vergonha até porque por um voto. Foram 17. Faltava um. E o do Brasil teria feito toda a diferença. E quando a gente avalia, eram 5 pontos que a OEA estava pedindo. Entre eles, mostrar as atas. Era o primeiro ponto. Mostrem as atas. E as outras solicitações era cuide do povo, não machuque o povo, garanta a segurança das pessoas. Então, não tinha nada, André, que pudesse ser considerado como uma afronta ao país, uma afronta à democracia, um problema para sei lá quem for. Não, era somente garantir o mesmo discurso que o presidente tem, não na OEA, aqui, dizendo queremos ver as atas. Até que as atas não apareçam, eu vou me abster de opinar. Perfeito. Esse era o caminho. Não era uma ligação, Maduro, me manda as atas por e-mail que eu quero ver. Não, era uma questão de mostrar diplomaticamente, toda a comunidade americana está pedindo as atas. E o Brasil pedia isso. Então não dá para entender por que, na discursiva, na narrativa do presidente, quero ver as atas. Até não ver as atas, eu não vou me posicionar. Mas quando, no âmbito internacional da diplomacia, ele tinha essa possibilidade, o representante brasileiro se absteve. E por culpa dessa abstenção, o Maduro não tem obrigação internacional de mostrar as atas. Nos primeiros momentos, meu caro Mano Ferreira, com a indignação ali no alto, o Itamaraty com as costas contra a parede, todo mundo pedindo um posicionamento mais firme, ele ainda podia alegar, não, estamos tendo cautela diplomática aqui, igual a Colômbia de Gustavo Petro, o México de Obrador, e foi lá, você lembra, a primeira notinha foi sobre precisamos ver as atas. Mas agora, com o acelerar do tempo, ontem teve inclusive a morte do líder do Hamas, veio o Itamaraty e condenou veementemente o que aconteceu, violando a soberania iraniana. Olha a falta de clareza moral. O que você acha? A bússola moral do governo simplesmente ou não existe ou aponta para um lado muito obscuro, porque vale inclusive comparar a nota diplomática que o Brasil lançou quando o brasileiro foi morto pelo Hamas. O governo, a nota diplomática, tratou como o governo brasileiro tomou conhecimento e lamenta o falecimento de um brasileiro. Como se tivesse tido um ataque cardíaco. Um câncer. Como se não tivesse sido vítima de um grupo terrorista. E aí, de repente, para um líder que sequer é brasileiro, líder de um grupo terrorista, a nossa diplomacia começa a nota dizendo o Brasil condena veementemente. Qual é o senso de proporção? Qual é a bússola moral que rege esse governo? O mundo está vivendo uma fase onde temos claramente a construção de uma segunda Guerra Fria, onde de um lado você tem o valor da democracia e do outro as ditaduras. Infelizmente, ao que tudo indica, o governo Lula está jogando o Brasil para o lado das ditaduras e não das democracias. Pepe, quero muito te ouvir. Claro, esse papo de cautela diplomática, não pisar no calo de ninguém, tem que fazer valer as relações institucionais entre países. Até aí, ok, na largada para você ter alguma prudência. Mas agora já está ficando feio demais, cara. O que você acha? Marinho, eu quero trazer um novo ângulo para essa conversa, até porque a gente olha para a posição do Itamaraty, do governo,
E claro, você olhando ela isoladamente é uma vergonha. É uma vergonha o Brasil não apoiar a resolução da OEA contra as eleições da Venezuela, pedindo nada mais, como disse o Segré, que divulguem as atas das eleições. Seria supostamente uma vergonha, né, o Brasil não ter se posicionado, ou então ter ficado calado em relação ao ataque de Israel que matou o maior líder do Hamas, mas nós temos que ver a situação de um outro ângulo. Eu entendo que cada peça que a gente vê não é o tabuleiro todo que tem todo o cenário e tem toda a estratégia de jogo, não é? A Argentina, por exemplo, fez uma nota dura contra a Venezuela e foi expulsa da Venezuela. O Chile fez uma nota dura contra a Venezuela, o Peru nota dura contra a Venezuela e foram expulsos da Venezuela, não é? Tanto é que o Brasil, ele aceitou ficar e fincar a bandeira do Brasil na embaixada da Argentina, onde tem os maiores líderes da oposição ao Maduro na Venezuela. Se o Brasil tivesse uma postura mais enérgica, fazer cartinha que não ia resolver em nada, né, essas pessoas seriam presas. Então eu entendo que há uma tecnicidade, que há uma escolha, né, com as palavras, há uma escolha no modo de atuação, de modo a resolver a questão da Venezuela e não virar as costas para os venezuelanos. O Brasil tem um protagonismo regional. O Brasil tem uma importância perante o governo Maduro e perante também a oposição. É bom lembrar que a Maria Corina Machado, ela não vem em público criticar e pedir ajuda militar dos Estados Unidos, ajuda militar de outros países da América Latina. Ela pede início das negociações. Então, a própria oposição passa por uma escolha de achar que é necessário negociar o fim do governo Maduro e o começo do processo democrático da Venezuela. E o Brasil se colocando contra, de forma enérgica, da maneira como o Mano e o Segré coloca, o Brasil sai do tabuleiro e pode ter mais problemas na Venezuela.